Uma boa noite, amigos e amigas. E um bom dia e uma boa tarde, dependendo de quando você estiver me assistindo. E estamos começando mais uma live. Nós vamos continuar na esteira do nosso Perguntas e Respostas, como a gente tem feito em todas as nossas lives, onde eu vou procurando aqui trazer questões novas para a gente refletir sobre os mais diversos temas. Procurando conciliar a psicologia com o espírito do Evangelho de Cristo Jesus, ou seja, uma espiritualidade saudável, ao mesmo tempo que com a minha experiência profissional e conhecimento, mesclando tudo na direção de a gente produzir uma reflexão relevante, válida, né, para as situações do cotidiano, né? Eu vou começar, sem mais delongas, com uma questão que me foi enviada, né, no Instagram. E a primeira delas está assim: Olá, pastor, tenho um amigo de infância. Perdemos o contato por longo tempo, porém agora, depois de adultos, nos reencontramos. Ele é casado. Conheço e sou um pouco amiga da esposa dele, pois sou mais amiga dele. Ele me visita sem a esposa. Moro sozinha. Ele já deixou claro que tem um sentimento por mim a mais que amizade. Porém, eu já deixei claro também que só gosto dele como amigo, que mesmo sozinho eu não o namoraria, pois ele não é o meu perfil de rapaz. Gosto da amizade dele, das visitas, mas me sinto como se estivesse traindo a esposa. Também não acho certo ele me visitar sozinho, mas permito, pois me sinto muito sozinha e a amizade dele me faz bem. Me sinto culpada, sim. Já tentei não receber suas visitas, mas cedi. Ajo mal? Devo definitivamente proibir as visitas dele sozinho? Posso continuar com a amizade, nem que seja online? Um abraço. Querida, vamos comentar aqui a sua questão, porque definitivamente você não está inaugurando uma era. Eu tenho até uma querida aqui que já traz uma questão mais direta. Se ela já sabe que é errado, por que está perguntando? Pois é, minha amiga, a psique humana, ela traz complexidades que faz a gente lidar com o óbvio como se o óbvio não fosse verdade. Porque, para além da nossa lógica consciente e racional, existem as nossas emoções e elas criam dentro da gente aquilo que a gente chama de efeito miragem. Efeito miragem. A miragem, ela é uma alucinação que te leva a ver coisas que têm relação com uma carência que você carrega do lado de dentro. É só pegar a imagem do sujeito extremamente sedento no meio do deserto. Ele está com muita sede. O que você acha que ele vai alucinar? Água. Assim também acontece com a gente nos nossos relacionamentos interpessoais e na interação com os nossos sentimentos. A depender da carência que a gente carrega, a gente vê chifre em cabeça de cavalo. E aquilo que é óbvio para a consciência se torna relativo para os sentimentos. E a gente acaba caindo no canto da sereia das nossas próprias ilusões. Acaba que a questão que a minha amiga trouxe aqui no TikTok deu ensejo para eu introduzir a minha reflexão aqui sobre a fala dessa nossa amiga. E aqui eu quero trazer algumas questões, né? De fato, minha amiga, e aqui eu vou conversar com vocês como se eu estivesse respondendo diretamente à amiga aqui que me respondeu, que eu tenho certeza que em tempo oportuno ela vai me assistir aqui. Então, minha amiga, deixa eu te falar uma coisa. Mais do que você saber qual é a sua intenção, tanto quanto o significado do que consiste a sua interação com esse rapaz, ao ponto de te produzir desconforto. E esse desconforto eu quero também te trazer para pensar. Essa culpa que você sente de com ele estar
por ele te visitar sozinho, sendo ele casado, e com certeza com essas visitas não informadas para a esposa dele, e ele já te tendo notificado que ele te vê com outros olhos, mesmo que a recíproca não seja verdadeira, que você não veja ele com os mesmos olhos com que ele te vê, existe aí uma relação de interesse que se utiliza da suscetibilidade afetiva dele, da ignorância da esposa dele, para com isso você extrair um ganho para algo que você também já identificou, mas está permitindo elaborar isso da pior maneira possível, ou seja, de uma maneira que, mais do que uma violação moral do tipo do que deixam as pessoas chocadas por uma questão de reputação ou ficar mal falada, porque quem me segue e acompanha o meu trabalho está cansado de saber que eu não trabalho com essa perspectiva. A perspectiva que eu trago aqui para a gente refletir quando a gente está diante de algo inadequado, eu levo as pessoas a pensarem a partir de um princípio que Jesus ensinou. E o que ele ensinou? Faça com as pessoas aquilo que você gostaria que fosse feito com você. Essa proposição de Jesus, inclusive, permite a gente fazer a seguinte variação também. Não faça com o outro aquilo que você não gostaria que fosse feito com você. Sendo assim, nessa direção, esse desconforto que você sente e essa culpa que você está sentindo, isso não é doença, isso não é perversão. Isso é um aviso da sua psique para que você mantenha a coerência com o sentido da vida e daquilo que no fundo é o que você queria para você. Porque no final das contas a gente incorre num egoísmo de privilegiar o que a gente entende ser uma carência da nossa parte em detrimento do significado e do afetamento que isso pode causar na vida do outro. E é isso que eu quero te levar a visualizar. Porque a carência que você notificou aqui, isso sim não é doença. Não. Todos nós temos carência. Muitos de nós, a depender da condição e da situação em que estejamos, nos sentimos sozinhos. E esse é um sentimento desconfortável. Portanto, existe muito discurso para se tentar criar uma mentalidade absolutamente resolvida ao ponto de a pessoa, em momento algum, se sentir carente ou na falta de alguma companhia. Mas a grande verdade é que existe uma cota de carência que é inevitável. Só nesse mundo, com uma mentalidade produzida pela ideologia farmacêutica e pela multiplicidade de oferta de serviços, técnicas, produtos e serviços que visam diminuir o desconforto, propiciar alegria e prazer constante, é que as pessoas se desligam do fato óbvio dessa vida, que viver essa vida de maneira amadurecida, isso implica uma certa cota de desconforto em alguma direção. Só que quando a gente se concentra nesse desconforto de forma exagerada, tornando algo além daquilo que ele realmente é, então tudo aquilo no qual a gente se concentra cresce. E uma vez crescendo, aquele desconforto que em si não é um problema, começa a induzir o sujeito a violar princípios e fronteiras que, numa situação contrária, ela também ficaria triste se fizessem com ela, e em sã consciência, e talvez sem aquele desconforto, ela jamais aprovaria ou faria esse tipo de situação. Sendo assim,
mais do que você ficar versando sobre fico ou não fico com esse rapaz, mantenho a amizade ou não, nem que seja online, por que de repente você não pensa em trabalhar a carência? O quanto que ela está mobilizando a sua vida? Porque reflete aqui comigo, querido. Se hoje a sua carência te leva a uma autoindulgência de você violar fronteiras que te suscitam culpa e mal-estar, você não acha que você está sendo regida e controlada pela sua própria carência? Nesse sentido, minha amiga, se você permanecer nesse tipo de mentalidade e repertório mental, você pode até proibir esse rapaz de visitar a sua casa, você pode passar as visitas para online. O fato é, mesmo que você encontre alguém para se relacionar, de uma forma ou de outra, você vai estar sempre abrindo as comportas para essa carência te controlar. E aí para pensar. Chega um momento em que você encontra alguém em que os seus sentimentos realmente desabrocham na direção dela. E com essa carência tendo a autonomia e o poder de te levar a violar fronteiras e limites seus, minha amiga, né? Não me surpreenderia que, se você der a má sorte de encontrar alguém imaturo ou perverso, ele vai te fazer de boneco de posto, meu amigo, de palhaça. Olha, eu não te conheço, querida, tá? Mas para uma carência estar te levando a você violar a sua própria consciência numa situação onde você mesma já visualizou todas as variáveis que estão em jogo, eu não me surpreenderia se você também já traz um histórico de relacionamentos conturbados. Conturbados porque, de uma forma ou de outra, a carência, vamos dizer, vivenciada e expressada pelo pavor de se ver sozinha e desacompanhada, um dia já se tornou justificativa para você permanecer num relacionamento tóxico, para você acolher um maltrato, para você passar por cima de uma humilhação, para você fazer vista grossa para uma traição, e tudo isso gerando sentimentos ruins dentro de você, só que por causa do modo como você se concentra na carência, acaba que ilusoriamente no final você acaba interpretando que o pavor de ficar sozinha é um mal pior do que todo aquele inferno que você está vivenciando. Minha amiga, eu não sei se isso é verdade, mas é um tipo de dinâmica que nessa mentalidade caberia com muita facilidade. E se isso que eu aqui estou falando pode não estar, de repente, desvelando experiências que você já teve, minha amiga, essas palavras podem, de repente, te alertar para experiências que você ainda pode ter, se você não atentar para o X do seu problema, que não é essa questão com esse rapaz, e sim o modo como você lida com a sua carência, ok? Queria muito te levar a pensar nessa situação, nem que seja, de repente, para você procurar uma psicoterapia e, nesse trabalho, com um profissional especializado, fazendo ali uma análise do seu histórico de vida, fazendo as devidas identificações e associações para que você crie uma elaboração saudável desse sentimento e possa assumir uma maior autonomia, né? Uma maior direção sobre ele, um maior controle sobre ele, né? Então, minha amiga, é isso que eu te levo a pensar, tá? Eu estou vendo aqui que está tendo algumas falas, mas a princípio, eu tenho até aqui, opa, querida Marta coloca, foi você que me abriu os olhos sobre a minha situação no casamento, sou eternamente grata
pelo que você fez. Ô, querida Marta, obrigado por esse retorno, viu, querida? Essas coisas, elas trazem uma alegria muito grande no meu coração. Que Deus te abençoe de todo o coração, minha amiga, e graças a Deus por essa graça que nos assiste e que nos cerca, viu? Que Deus abençoe sua vida, querida. E aí a Simone também coloca aqui: acho sensacional sua forma de ver, pois traz a responsabilidade para nós e nos ajuda a ressignificar. Essa é a intenção, Simone. Não quero jamais perder aqui o meu tempo debruçando sobre questões morais de certo e errado, pois, como disse até a amiga Priscila aqui, essas coisas em geral, as pessoas que me chegam aqui, elas já chegam sabendo. Na verdade, o que eu tento aqui tratar é aquela parte do iceberg que se encontra submerso no mar e que está para além da percepção do que a pessoa consegue ver, né? Então, vamos continuar. Opa, tem aqui a querida Eonilda Marques. Boa noite, gratidão pelos seus conhecimentos. Ô, minha amiga, obrigado aqui pela sua companhia. Vamos juntos com a graça de Deus. Deixa eu pontuar aqui, agora eu quero voltar aqui para a questão, né? Eu creio que o que eu falei anteriormente já cabe aqui para essa nossa amiga dessa questão que a gente leu, pensar e refletir a respeito, mas tem apenas um certo dado que eu gostaria de acrescentar. Se não for para minha amiga diretamente que me mandou essa questão, eu creio que possa ser de proveito para todos os que estão aqui assistindo ou vão assistir posteriormente. Ela tem um amigo que é casado, esse amigo visita ela sem a esposa saber e ela mora sozinha. Esse amigo já expressou que tem um sentimento por ela, só que ela não sente a mesma coisa que ele. E mesmo que ele ficasse sozinho, né, ela não o namoraria porque ele não é o tipo de pessoa que ela gostaria de se relacionar. Deixa eu falar uma coisa aqui também. Esse é o tipo de leitura que ele tem uma certa pertinência até a página 2, ok? Por que eu estou falando isso? Não que eu esteja duvidando, tá, da veracidade, da sinceridade do que a amiga aqui está afirmando, tanto quanto do potencial e da capacidade dela gerenciar esses movimentos e esses impulsos dentro dela. Mas o fenômeno humano possui dentro de si algo de indômito, algo de incontrolável. E a depender do modo como a gente se coloca para brincar de pular a amarelinha na beira do precipício, aquilo que em certas configurações a gente consegue resistir, se você muda o ângulo e a cenografia da coisa, a coisa se torna insuportável ou irresistível, né? Eu digo isso porque isso diz respeito à ambivalência dos nossos sentimentos. E não poucas vezes, muitas pessoas no meu consultório, no meu cotidiano de trabalho, de interação, não foram poucas vezes que pessoas se aproximam de mim com aquela ingenuidade em relação à própria alma, de quererem bancar a presunção de que elas estão no controle da coisa, como inclusive recentemente aconteceu. Só, Felipe, até um cara bacana, ele se aproximou e tudo. Felipe, ele é até legal e tudo, mas ele é casado. E assim, Felipe, de tudo que eu já passei, não, eu não tô aí para arrumar problema não, mas é legal conversar com ele é lá do trabalho e tudo. E aí eu perguntei, e aí, mas querida, assim, em tese, falando de uma forma psicológica, instintual, é uma coisa que daria liga? Ela, daria, Felipe, mas não vejo, acho que já tive tanto problema assim que, assim, olha, querido, eu vou te falar uma coisa, em relação à alma, tem certas coisas que a gente só pode garantir uma dada segurança mediante um distanciamento saudável. Porque existe uma dimensão na nossa alma que é natureza
pura, crua e indômita. E eu costumo associar, por exemplo, com a ideia de uma praia com a sua correnteza ou com tubarões. Por exemplo, aqui no Recife, no Brasil, tá lá. De tempos em tempos estamos assistindo a notícia de que alguém entra naquela praia e o tubarão vai lá e arranca um pedaço dela. Mas você vai lá nessa praia e tem várias placas dizendo não entre, não entre, não entre. Mas o que acontece? E boa parte dos incidentes não são com turistas e nem com pessoas novas. Acontece com moradores locais. Com moradores locais. Ó, pelo que me indica aqui, então tem até gente aqui de Recife, a Marta de Recife dizendo, ó, aqui em Piedade, ó. Então já tem alguém aqui que me é testemunha. São moradores locais que, com a presunção de que eles têm a manha, de que eles conseguem entrar e sair, e muito provavelmente eles já entraram e saíram muitas vezes e não aconteceu nada, que isso então suscita aquela confiança que eles estão no controle da natureza. Mas a natureza é imprevisível, ela é indômita. E basta certos fatores se conjugarem com o tempo, o ritmo, o momento, as circunstâncias, e o inusitado acontece, porque natureza é natureza. Então pega essa analogia e tem algo dessa dimensão que habita dentro da gente. De modo que, por exemplo, eu lido atendendo gente o tempo todo. E majoritariamente as minhas clientes são mulheres. E eu vou ser honesto aqui com vocês, eu vou falar aqui de modo aberto. Eu tive que aprender e a exercitar, elaborar e sublimar impulsos, pensamentos e pulsões da minha sexualidade animal, para que eu pudesse ter uma postura e uma desenvoltura adequada para a função que eu ocupo dentro do papel que eu exerço no meu trabalho. E isso não é dado, isso é desenvolvido. Isso porque nós não somos um poste de ferro. E certas coisas pulsam dentro da gente. E se a gente não virar de frente para isso e lidar com isso como isso é, então isso, talvez não de primeira, não de segunda, mas chega um momento que isso engole a gente. Então a melhor maneira que eu aprendi de lidar com a minha natureza indômita e instintiva, retomando a analogia das praias de Recife, foi respeitar as placas de não entre, não entre. Ah, Felipe, mas você veio na praia e não vai entrar? Não, não vou entrar. Pô, mas Felipe, tá aqui, entra só na beiradinha. Não, nem na beiradinha, não vou entrar. Isso, na prática, no meu cotidiano de trabalho, eu desenvolvi uma série de estratégias, desde até da minha maneira de falar. Pessoas que convivem comigo, às vezes me mandam mensagem, Felipe, por que você não fala direito? Você fala que nem um radialista. Fala aí todo formal, fica usando palavras. Por que você não fala normal, Felipe? Olha, tudo isso nasceu de uma estratégia. Eu fui percebendo que quanto mais formal eu me tornava, eu fui vendo que eu poderia ser gentil, educado, mas que esse tipo de postura me ajudava a passar uma mensagem de formalidade que indicava a natureza da relação que estava estabelecida e que não tinha envolvimento outro a não ser profissional e formal da interação. Então, eu tenho aqui a minha esposa me vê chamando pessoas e mulheres de querida, olá querida, oi minha amiga, tudo bem? Mas a maneira como eu falo e a energia não passa aquele contato de quem está cantando, chamando, atraindo, induzindo, dando indireta, porque você vai criando critérios para você justamente desplugar e tirar a energia, a alimentação dessa propensão que todos nós temos, né? Logo, eu fui criando critérios para não ficar brincando de pular a amarelinha na beira do precipício, porque eu já tive
eu já vi casos, tá, de profissionais da área da saúde, e aí, sinceramente, eu acho que vocês estão aqui me assistindo. Sei que vocês também já viram, porque isso acontece para tudo quanto é direção, de profissionais que subestimam essa linha fronteiriça e ficam entrando também para brincar de nadar e boiar sem maiores intenções numa praia proibida. E no primeiro dia nada acontece até o dia que ocorre aquilo que eu costumo chamar de alinhamento interplanetário. O alinhamento interplanetário é um fenômeno cosmológico altamente raro, porém, embora raro, acontece. Entendeu? Acontece. Aquele dia que você brigou com a sua esposa, a paciente também brigou com o marido dela, e aí chegaram os dois meio zureta, meio carente, tudo, pum, chutou pra gol, porque já tinha todo um contexto que favorecia o progresso da punção sexual, como piadinhas, gracejos e uma série de firulas que em si nada eram. Mas quando acontece o alinhamento interplanetário, é praticamente impossível de você meter o pé no freio. E você pode até tentar meter o pé no freio, mas você não vai impedir o carro de colidir na parede. Pode até evitar o carro de amassar inteiro, mas bater ele vai. E depois que bateu, aí o Vesúvio explode, uma série de situações nos sentimentos e na cabeça se desgoverna, e aí geralmente a emenda fica pior do que o soneto. Portanto, eu até falo aqui para minha amiga, não fique subestimando a sua natureza, achando que porque de uma certa forma esse camarada não te suscita apetite, que você, recebendo ele na sua casa, você não está brincando de pular a amarelinha na beira do precipício de si mesmo. E que talvez você ache que o seu maior desconforto é você apenas recebê-lo em casa sem a esposa saber, quando na verdade isso pode se tornar um problema ainda maior se certas circunstâncias se conjugarem. E aí pare para pensar, querendo ou não, é um homem e uma mulher, cada qual com apetite e sexualidades saudáveis, e que, a depender das circunstâncias, isso se ativa e se inerva. E como é que faz parar? Né? É difícil, uma vez que já tem toda uma avenida aberta para a coisa acontecer, né? Então, isso também eu deixo para pensar. Uma outra amiga aqui colocou uma questão e eu gostaria de refletir com vocês. Quero muito saber sua concepção a respeito de abuso e violência psicológica entre casais. Assunto do meu interesse, se é que me entende. Sempre sou desencorajada a ir buscar ajuda por pessoas da família que questionam, e o próprio, creio que seja marido, me desafia a ir porque sabe que me sinto desconfortável. O que caracteriza e quais são as consequências pro algoz? Porque eu mesma já adoeci há tempo. Pelo que eu estou lendo aqui, e foi até uma colocação dessa própria amiga num comentário de um vídeo que eu gravei recentemente, o nome desse tipo de situação, dessa questão que ela enviou, se chama gaslighting. Vocês já ouviram falar desse termo? Gaslighting. Esse termo ele não é tão conhecido por muita gente, até porque ele se faz recente e ele não tem ainda uma tradução direta para o português, mas ele pelo menos denominou um filme de 1944, cujo título, pelo menos em português, era A Meia Luz. E esse filme consistia já tenho até uma amiga aqui que conhece o que seja isso, e é isso mesmo, manipulação psicológica. E esse filme, em 1944, retratava um casal onde o marido procurava estratégica e articuladamente manipular
todas as informações e falas da esposa no intuito de convencê-la de que ela estava louca. E o objetivo final dele era obter a herança e a fortuna dela. E ele foi fazendo isso de uma tal forma que, de fato, ele foi sendo bem sucedido no que ele estava tentando. Porque foi chegando um momento que o modo como ele articulava as situações, distorcendo verdades, pegando mentiras e mesclando com verdades, manipulando informações e utilizando o seu próprio modo enfático de colocar as coisas para poder dar peso àquilo que ele falava. E como a esposa, por conseguinte, já carregava complexos e inseguranças, ela foi se sentindo perdida e até confusa com essa abordagem que ele colocava, acabando por, sem querer, dar cada vez mais munição para o modo como ele ia articulando e estrategicamente ajeitando as argumentações e o apontamento das comprovações para afirmar e corroborar o fato de que ela estava louca e desequilibrada. E resgataram a mensagem desse filme para mostrar o como que ele denuncia um comportamento sádico e perverso. Principalmente, isso não é absolutamente, mas majoritariamente perpetrado pelos homens sobre as mulheres. Na verdade, isso pode não acontecer apenas num contexto de relacionamento. Isso pode acontecer, o gaslighting, ele pode acontecer em diversos contextos, mas em boa parte das vezes é no relacionamento. Você, por exemplo, já ouviu seu parceiro dizer: "Você tá louca? Tá maluca? Onde que você ouviu isso?" E aí, esses caras, eles começam e eles vão desenvolvendo uma memória extremamente meticulosa de tudo o que você já tenha cometido como gafe ou exagero e associando isso com a maneira contundente e até agressiva com que ele fala, seja pela articulação do argumento, ou seja pela impostação da voz e a intimidação da agressividade, eles acabam subjulgando essas mulheres ou a reprimirem as suas impressões ou a não acreditar no que elas viram, no que elas ouviram e no que elas constataram como verdade, né? E nessa direção, eu tenho até aqui a minha amiga Eusilene. Ela está aqui, ela está trazendo, olha, se ame, faça o que está no seu coração. Narcisistas ficam tristes com a sua felicidade. E ela coloca, e feliz com a sua depressão. Então nunca colaborem com isso. E feliz com a sua depressão, então nunca irão colaborar com a sua busca pelo autocuidado. Nesse caso aqui, da nossa amiga que mandou, ela até reconhece que o marido manda ela procurar ajuda, mas manda ela procurar ajuda porque ele percebe que ela se sente desconfortável com isso, né? E esse desconforto coloca ela dentro de um isolamento e dentro de uma situação que, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, né? E o que acontece? Diante de um gaslighting, e até a amiga aqui que estava falando, a Eusilene, ela citou um nome do tipo de perfil que geralmente perpetra esse tipo de situação, que é uma pessoa narcisista. Por que narcisista? Porque é uma pessoa autocentrada. Ela tem a ênfase muito mais voltada para tudo o que ela sente e o que é prioridade para ela, que tudo o mais precisa estar subjugado a isso. E muitos fazem isso ou por um sentimento de grandeza em relação a si mesmo, ou por uma autovitimização extrema, que pelo modo como ela se sente injustiçada e coitada na vida, ela então parte para a vida para querer manobrar
todos a serem obrigados a priorizarem ela nas suas importâncias. E aí elas manipulam, elas jogam, elas chantageiam, elas culpam, elas ofendem, e isso é o que o narcisista acaba fazendo, principalmente nesse gaslighting. Isso porque, gente, o que acontece? O gaslighting acontece geralmente quando homens vão ser repreendidos. Nós estamos vivendo numa época em que, numa cultura líquida, existem muitos valores e conceitos que estão sendo revistos. Muita gente, então, com dificuldade de se localizar no meio dessa revisão, onde já não se sabe o que falar, como se comportar ou como se identificar. Existe uma contrarresposta na própria sociedade na tentativa de elaborar essa situação, tentando fazer um resgate radicalista em relação a determinados preceitos sociais e morais, como se eles em si mesmos tivessem algum valor. E aí entra aí a cultura do Red Pill, né? E desse pessoal do resgate de uma masculinidade que, vocês me desculpem, mas uma masculinidade infantil e tosca, que ficam convencendo os homens que, para eles ocuparem e exercerem o papel que lhes cabem, eles precisam ter a última palavra, nem que seja na intimidação, na agressividade e no grito. E isso está se disseminando de uma tal forma, porque esses indivíduos aqui nas redes, os caras estão com milhares de seguidores e de muito homem besta, vocês me perdoem, batendo palma para essas teorias. Do modo como, não, e aí esses sujeitos enaltecendo a marra, o tom de voz, a agressividade, a ignorância, como sendo os marcos demarcatórios de uma suposta masculinidade. O gaslighting, ele vai se tornar cada vez mais frequente, porque gente que fica alimentando esse tipo de crença, que apenas por uma questão de gênero, ele então possui uma suposta superioridade, sem que para isso ele tenha que desenvolver nenhum caráter, nenhuma maturidade, nenhuma elevação, nenhum exercício de si mesmo na direção da vida e do próximo. Então, a manipular o outro, sobretudo quando o outro contraria aquilo que ele acha que tem que ser, com essas crenças na cabeça, uma mulher que vem até ele apontar que ele está errado, isso é uma coisa que a pessoa vai vivenciar com muito desconforto, porque vai questionar a sua própria identidade, a sua concepção de masculinidade. Por isso que não poucas vezes esse tipo de homem, mesmo errado, ele começa a adotar e desenvolver estratégias de fazer passar que a mulher tá maluca, que a mulher tá louca. Porque se essa mulher consegue convencer que ele errou, ele então vai ter descaracterizado a sua concepção de homem e de masculinidade. Concepção essa absolutamente tosca, imatura e alienada da verdade do que seja um humano. O que dirá um homem? Porque é o que eu falo com frequência quando eu costumo entrar nesse tipo de questão. Uma verdadeira liderança, uma verdadeira superioridade, ela vai sempre acompanhar a quem serve. Porque quem serve o outro desenvolve habilidades e experiências que, na qualidade de servir, aperfeiçoa uma série de prerrogativas onde, pela habilidade, pela experiência obtida, você naturalmente conduz o outro. Ou melhor dizendo, o outro vê você como uma inspiração e logo dispensa qualquer necessidade de grito ou de imposição, porque a sua própria maneira de ser contagia.
Isso é uma liderança segundo o Evangelho de Cristo Jesus. Isso é uma liderança conforme o princípio de vida. Mas isso não interessa para homens com síndrome de Peter Pan e que se negam a crescer e querem desfrutar de um bônus onde eles se negam a arcar com o ônus. Porque não querendo crescer, querem extrair e desfrutar da fama de poderosos chefinhos. Já viu essa animação? Eu me esqueci mas tem o Poderoso Chefinho. É até uma animação, eu não sei se alguém aqui conhece, se é da Disney ou da Picture, ou do... Enfim, mas tem essa, se você botar lá, se eu não me engano, na Netflix, tem lá o Poderoso Chefinho, que é o homem segundo o conceito de masculinidade Red Pill, né? É aquele sujeito mimado, tosco, infantil, que fica completamente revoltado quando os seus erros são apontados por aquela que, para ele, precisa estar sempre em silêncio e tendo a última palavra para que ele tenha sustentado a sua própria identidade. Para pensar no nível de fragilidade que isso representa, né? Logo, é um tipo de masculinidade que, embora carregue todas as aparências do alfa, na verdade só produz frouxos e fanfarrões, né? Então, o gaslighting ele vai acontecer, o gaslighting ele vai acontecer muito como recurso de pessoas que carreguem esse tipo de mentalidade. E aí, algumas mulheres parariam e me perguntariam: e Felipe, poxa, você tem razão, você está fazendo uma leitura muito interessante, mas e aí? E se for isso que vou me deparar, como é que eu faço? Ô querida, se você se depara exatamente com isso, aceita a dor da frustração, do fato, né, de que ninguém muda ninguém, e isso para muitos é uma decepção, porque colocam elas com o sentimento de impotência, né? E aceitando então essa realidade, permita-se não entrar em certas linhas de discussão para que você não force toda uma situação onde esse sujeito, com grito e manipulação, comece a criar um contexto onde você se veja sequestrada. E aí, nessa direção, você entendendo que de fato é isso que você está vivendo e é dentro desse contexto que você está inserida, você precisa procurar ajuda. Porque a fala desses sujeitos não só é agressiva, mas no modo como eles vão articulando as argumentações, não é incomum e muito menos sinal de fraqueza mulheres ficarem confusas e atordoadas com essa situação. No caso dessa minha amiga aqui que chamou essa questão, me colocou essa questão, eu te pediria, né, muita atenção nessa dificuldade que você tem de pedir ajuda, porque essa presunção ou essa dificuldade está sendo justamente a ilustração de você ter entrado na cela de uma prisão, mas você, estando com a chave, ao invés de abrir a cela, você engoliu a chave. Você engoliu a chave da prisão ao qual você mesma se colocou. Portanto, é o que eu estava falando no início desse vídeo, no entanto aplicado a um outro contexto. Nessa vida, inevitavelmente, a gente vai passar por desconforto. Que você sempre escolha o desconforto que melhor te viabilize a vida. Porque o desconforto que é para ser evitado é aquele que seja dispensável. Geralmente aqueles que dizem respeito às nossas burradas as nossas burradas e mancadas na vida. Então, por favor, evitem esse tipo de desconforto. Agora, existe muito desconforto que, pelo incrível que pareça, surge como implicação direta
de decisões e situações que estão alinhadas com o sentido da vida. Por mais que na nossa ilusão a gente pressuponha que tudo o que esteja alinhado ao sentido da vida seja o que nos produz prazer e felicidade, me desculpe, só alguém com muita pouca vivência nessa vida vai ter esse tipo de certeza, porque quem já tem uma certa trajetória nessa existência já viveu o suficiente para observar que tem muita coisa edificante, saudável e válida nessa vida, mas que para a gente acessar essa experiência, a gente precisa passar por desconforto. No seu caso, minha amiga, o seu desconforto vai ser procurar uma ajuda. Porque só procurando uma ajuda e uma psicoterapia, você vai construir instrumentos para poder repensar o seu panorama e tomar as decisões adequadas para sair. Ainda que essa iniciativa lhe seja desconfortável, mas é para pensar. No mais, meus amigos, eu quero agradecer de coração a audiência e até a participação de muitos de vocês, né? E com a graça de Deus, espero poder, na semana que vem, com a graça de Deus, na quarta-feira, às 19h30, nós estaremos aqui presentes novamente. Gente boa, do coração, muito obrigado. Uma boa noite para vocês. Eu vou me despedir aqui do pessoal aqui do Instagram. Paz e bem, queridos. E até quarta-feira que vem, com a graça de Deus.